Olá, meu nome é Daniel Lukczykowski, do Info2 e Fã Campus Maués, e hoje vou dar uma aula sobre cidades globais. Vamos lá. O que são? As cidades globais são cidades que correspondem aos pontos de interconexões da rede urbana mundial, ou seja, são as cidades que têm uma influência no nível internacional. Enquanto o termo cidade global faz o leitor pensar em uma megacidade, essa característica fica em apenas segundo lugar, pois nem todas as cidades globais classificam-se como uma megacidade. Para ser mais específico, uma cidade global pode ser uma megacidade e uma cidade global, mas cidades globais podem ter apenas 1 milhão de habitantes, que é 1/10 do mínimo requisitado para ser uma megacidade, que é 10 milhões de habitantes. Atualmente são reconhecidos 55 cidades globais no mundo. A Europa tem o maior índice de cidades globais, com um total de 22 cidades, e os outros 33 cidades estão espalhados nos demais continentes. Existem várias características que definem o que faz uma cidade tornar uma cidade global. Alguns são reconhecimento internacional, tipo Paris. Todo mundo conhece Paris, não precisa falar nada mais. Influência e ativa participação em eventos internacionais, como o Washington DC, que participa e influencia diversas atividades no mundo, pois ele é o capital dos Estados Unidos. Grande influência econômica no mundo. Nova York é um ótimo exemplo disso. Podemos ver isso na quebra do bolsa de valores, que afetou o mundo inteiro. Infraestrutura avançada de comunicações. O Tóquio acelera muito nessa área, pois é uma cidade global no país mais avançado tecnologicamente do mundo, o Japão, e sede de grandes companhias como conglomerados e multinacionais. Um ótimo exemplo é a cidade de Genebra, onde localiza-se a sede das Nações Unidas. Mas precisamos lembrar que essas características são apenas 5 de muitas que existem. Classificações. Agora, com 55 cidades globais, nem todos podem ser considerados no mesmo nível que os outros. Por isso, existe uma série de classificações para as cidades globais. Essas classificações foram inventadas por John Beaverstock, Richard G. Smith e o Peter Taylor, utilizando a contabilidade, publicidade, bancária e financeira e direito das cidades correspondentes para classificar as cidades nos seguintes grupos. Grupo Alfa. Localiza-se no topo e é aqui que nós podemos achar cidades como Paris ou Nova York. Esse grupo é subdividido em alfa++, alfa e alfa-. Logo depois do alfa vem o grupo beta. Aqui podemos encontrar o Cleveland, a cidade onde eu nasci. Grupo beta é subdividido em beta+, beta e beta-. No final nós temos o grupo gama. Um exemplo do grupo gama é a cidade de Caracas, o capital da Venezuela. Seguindo o padrão do grupo beta, o grupo gama é subdividido em gama+, gama e gama-. Então, pessoal, essa é uma antiga questão de um vestibular retirada do Unirio. Vamos resolver. Ao apresentar a distribuição de algumas cidades, o mapa acima caracteriza-as segundo os conceitos de megacidade e cidades globais. A partir da análise desse mapa, atenda ao que lhe é solicitado a seguir. Letra A. Em que grupo de países está concentrada a maior parte das megacidades? Então, pessoal, observando o mapa, podemos facilmente concluir que a maior parte das megacidades estão localizadas em países subdesenvolvidos, como a Índia ou até o próprio Brasil. Então, a resposta é países subdesenvolvidos. Letra B. Observando os tipos de cidades a que o mapa faz referência, explique qual a diferença entre ser uma cidade global ou ser uma megacidade. Então, pessoal, com o que nós já aprendemos hoje, podemos facilmente dizer que as megacidades são definidas pela população absoluta, 10 milhões de habitantes no mínimo para ser uma megacidade. Já as cidades globais são definidas pela sua inserção na economia mundial, independentemente da sua população. Além disso, costumam-se a concentrar em serviços e conhecimentos ligados à globalização. Então, pessoal, obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau.